Ô, gente, vocês sabem que aqui no nosso papo a gente fala de tudo, né? E hoje eu quero conversar sobre algo que realmente muda vidas: educação de qualidade. Se você deseja abrir novas portas profissionais, crescer financeiramente ou até se reposicionar no mercado, o primeiro passo é investir nos estudos. E escolher onde estudar faz toda a diferença. É por isso que eu sempre indico a UNA, para quem quer começar uma faculdade com os pés no presente e a cabeça no mercado de trabalho. A UNA é uma das apoiadoras aqui do Papo com Elias e uma baita universidade para quem quer ir além da teoria. Só em BH são 5 unidades da UNA e muitas oportunidades para colocar a mão na massa em projetos reais, atendimentos à comunidade e atividades que desenvolvam suas habilidades técnicas e te aproximam da realidade profissional. Por isso, se você busca uma educação profissionalizante, unindo teoria e prática desde o primeiro dia, fica a dica. Acesse agora una.br e conheça mais sobre os cursos disponíveis e toda a estrutura que a UNA tem a oferecer. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias e o Papo com Elias é aquele papo, né? Você sabe o que a gente quer. A gente quer ampliar os horizontes. Todo mundo, gente, tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contá-la. E as histórias, as narrativas vão ensinando a gente, vão abrindo a nossa mente. Por falar em ensinar, em circular ideias, eu queria também agradecer aqui o pessoal que me veste, porque eu visto o quê? Moda circular. Eu visto brechó, o brechó Peça Rara ali do bairro Anchieta. Então, beijo para o Maurício, toda a sua equipe, toda a sua família. Muito obrigado, viu, Maurício? Muito legal. E, abraça essa ideia. Muitas vezes a moda polui o ambiente. Será que a gente precisa realmente de roupas novas? Ou você quer uma roupa diferente? E aí o brechó é uma grande oportunidade para criança, mulheres, jovens, adultos, homens e por aí vai, tá bom? Valeu demais. Gente, o programa de hoje é um programa para todo mundo acessar, mas é todo mundo mesmo. Porque todo mundo precisa discutir sobre acessibilidade, desde a criança até as pessoas mais velhas, idosas, desde as pessoas que têm algum tipo de deficiência e quem não tem uma deficiência. E quem diz que não tem nada, que dito normal, entre aspas, convive e precisa entender e convive o tempo inteiro com a questão da acessibilidade. Então, fique atento e atenta, porque a gente tem o prazer de receber essa pessoa que está há 5 anos fazendo um festival em Belo Horizonte, que é um festival que trabalha com acessibilidade com várias nuances, e hoje tenho o prazer de receber ela, que é gestora, produtora cultural. Muito legal o seu trabalho, que é a Laís Vitral. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Elias. Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você. E antes de tudo, parabéns, porque é um assunto difícil, espinhoso, mas você cutucou. Eu queria saber desse início, Laís, como é que nasceu essa sua proposta, esse conceito de trabalhar acessibilidade? Como é que foi? Bom, como você falou, eu sou produtora cultural, atuo na área há mais de 20 anos. E um belo dia, lá em 2016, eu tive a oportunidade de assistir pela primeira vez um espetáculo com recursos de acessibilidade. Sim, eu estava era um em espetáculo de Pernambuco, teatro? um espetáculo de teatro, mas fora de Minas Gerais. Eu tive que sair aqui da minha casa, da minha referência. Recife? Estava em Recife. Vamos combinar, Recife é maravilhoso. Maravilhoso. Em termos culturais, eu acho que Belo Horizonte devia olhar para Recife, assim, aprender com Recife. Sim, estava lá a trabalho, analisando Isso. projetos, que eu sou também parecerista cultural. Então, passei 2 semanas trabalhando lá e assistindo, conhecendo a produção cultural local. E assisti, então, pela primeira vez a um espetáculo com libras e audiodescrição. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Foi a minha primeira experiência. E eu fiquei encantada, particularmente, pela audiodescrição. Voltei para Minas, tinha acabado de me desligar de um emprego fixo, estava empreendendo na cultura e comecei a conversar com meu sócio, meu irmão, meu parceiro, Daniel Vitral. Falei, nossa, Daniel, queria fazer alguma coisa relacionada com acessibilidade. Vamos pensar em alguma coisa nessa área. Então, a gente começou a pesquisar. O primeiro ponto foi pesquisar sobre o assunto. Laís, desculpa, assim, nessa época, as leis de incentivo, você como gestora, já tinham aquela questão de incluir a acessibilidade? Muito fracamente, vamos dizer assim. Ainda não era uma obrigação, era Ou então era um indicativo, também, né? Era uma sugestão, vamos dizer assim. Boa. Hoje a gente já tem uma... É obrigatório. Hoje já é obrigatório, Perfeito. Naquela época ainda não. Tá, mas E aí aí você começou a pensamos pensar. em fazer um projeto que contemplasse a acessibilidade.
E aí a gente chegou no formato do acesso pensando, então, não só em promover a acessibilidade para o público em toda a programação, mas também em dar o protagonismo, então, para o artista com deficiência nos palcos. Que acho que esse foi o grande diferencial mesmo do acesso, né? Então, desde a primeira edição do festival, a gente tem toda a programação protagonizada por artistas com deficiência ou grupos que tenham pessoas com e sem deficiência na sua formação. E a gente promove a acessibilidade em todas as sessões. Laís, num primeiro momento, a gente, pensando no senso comum, a gente fala assim, cara, ela não vai conseguir. Ou então, se ela conseguir, não vai ter artistas de qualidade. Como é que foi isso? Sim, eu ouvi muito isso, inclusive, e a gente começou a pensar isso em 2016. A primeira edição aconteceu em 2021. Então, você tem um longo caminho também até as coisas se concretizarem, né? Assim, foi um trabalho de pesquisa, depois de elaboração, aprovação, captação de recursos, né? Muito estudo, formação da equipe. Então, não vem de um dia para o outro mesmo, né? Mas temos artistas? Sim, muitos. E cada vez mais. Nas primeiras edições, a gente fazia esse trabalho de formiguinha, de buscar e pesquisar os artistas. Para esse ano já foi muito mais fácil, porque artistas do Brasil inteiro nos procuram, nos escrevem. A gente não tem um edital, a gente não abre um edital, né? A gente ainda continua fazendo essa curadoria mesmo, garimpando, sim, claro. Mas ainda a gente recebe muitos contatos. Então, cada vez mais a gente tem conhecido esses artistas do Brasil todo. E esse ano a gente está contemplando na programação mais de 9 estados brasileiros. Sensacional, hein? Então, é incrível. A gente tem artistas super qualificados. Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, é muito comum também pensar em instituições que trabalham com pessoas com deficiência, em trabalhos mais amadores, em assistencialismo. Que são importantes. Claro, né? super importantes. Mas a gente quer destacar que pessoas com deficiência também são profissionais. Né? Então, a gente tem artistas com deficiência, técnicos com deficiência, né? Uma equipe de produção com deficiência, designers com deficiência. Então, a gente tem diversos profissionais na equipe também do festival com deficiência. Né? Não são só amadores ou não são só projetos sociais que atendem pessoas com deficiência. A gente tem que mudar a forma de olhar as pessoas com deficiência. Né? Que é muito comum, quando eu comecei a me atentar para a acessibilidade, ter esse interesse, eu percebi que eu não tinha contato com pessoas com deficiência. Isso me chamou muita atenção, porque o censo de 2010, que era o que eu tinha disponível como referência na época, apontava que 24% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência. É muita gente. É muita gente. 25%, né, praticamente. E se eu não conhecia nenhuma pessoa com deficiência... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Se tem alguém que está assistindo que não conhece uma pessoa com deficiência, que não convive com pessoa com deficiência, está errado. Né? As nossas bolhas, né, têm nos isolado. Então, eu falei, não, vamos... E aí as pessoas com deficiência ficam nas bolhas também delas, não é? Né? Historicamente, né, muitas pessoas com deficiência não foram para as escolas estudar, né, tiveram um ensino dentro de casa, né, as famílias super protetoras, ou porque as escolas mesmo recusam as matrículas. Recentemente, a gente viu aí o Cássio, goleiro do Cruzeiro, acho que... Né, botou a boca no trombone, né? Então, perfeito. Assim, não só pessoas nós anônimas... Falando, né, do Cássio, que tem recurso, tem dinheiro. Exatamente. Né? Então, veio à tona aí que ele também tem dificuldade para matricular a filha dele, né, uma criança com autismo, na escola. Escola que tenha outras crianças, né? Porque às vezes exatamente. tem o convívio, cria-se os guetos também. Né? Exatamente, porque as crianças com deficiência têm o direito... Né? Nenhuma escola pode recusar a matrícula de uma criança com deficiência. E ela tem, inclusive, o direito de um acompanhamento de um profissional. Perfeito. Né? Então, e a gente tem que pensar na formação dos nossos professores também, né? Exatamente, exatamente. E é muito importante esse convívio entre pessoas com e sem deficiência. Né? A gente tem que trabalhar com pessoas com deficiência, a gente tem que ter amigos com deficiência. Né? Se a gente não convive, está errado, gente. A gente tem que... E aí vocês acharam... Vamos provocar essas mudanças, E aí vocês acharam um jeito de provocar muito simpático, que é a arte. Exatamente. Então, a gente está trazendo artistas com deficiência para esse protagonismo nos palcos, para o protagonismo na nossa equipe, né, do festival. A gente tem diversos consultores com deficiência que trabalham conosco o tempo inteiro, nos orientando em diversos aspectos, desde a comunicação, como que a gente deve fazer uma comunicação acessível, como que a gente, né, nos acompanhando em visitas técnicas aos espaços. Porque você imagina, Elias, se um teatro às vezes não é acessível para o público, imagina quando a gente pensa num técnico, num ator, né, o camarim, o bastidor, é muito menos acessível do que o espaço da plateia. Eu já deixei de receber o Marcelo Xavier numa emissora de televisão grande daqui de Belo Horizonte
porque não tinha acesso. Imagina. E ele falou, não, eu me recuso a ser carregado nos braços. E a gente está falando do Marcelo Xavier cadeirante e a acessibilidade física, teoricamente... seria mais bem resolvida, né? Exatamente. Tem uma rampa, estou acessível, não, né? Não tinha rampa. Não cabia no elevador e ele teria que ser carregado. E ele não aceitou. E está certíssimo, porque assim, o princípio básico da acessibilidade é que ela tem que dar autonomia e segurança para a pessoa. Então, é isso que ele está falando. Se ele tinha que ser carregado, ele não tem nem autonomia nem segurança. Princípios básicos. Né? Sensacional isso, hein? Muito bom. E aí, quais áreas, vamos no começo, né? E claro, os 5 anos, que áreas que você, né, digamos assim, se surpreendeu, que apareceram artistas, né? Eu sei que todas as áreas, mas quais as áreas se destacam mais, assim? Bom, a gente começou o festival contemplando somente teatro e dança. Tá. Então, as primeiras 2 edições a gente teve somente artes cênicas. E aí depois, então, na terceira edição a gente já teve contação de histórias, agora a gente tem música, e a gente tem recebido muitas propostas de literatura, de artes visuais. Artes visuais a gente ainda não contemplou, e a gente está tendo também audiovisual. Então, acho que o audiovisual também foi uma demanda do público, inclusive, mais do que de propostas recebidas, porque a comunidade surda não se vê contemplada no audiovisual, nem no cinema brasileiro, né? Quando a gente fala de cinema brasileiro, os filmes nacionais não têm legendas. Isso. E é um recurso tão fácil, né? Nossa, tão barato. Gente. Não, as redes sociais promovem isso, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente vai exibir o filme Ainda Estou Aqui. Com legenda. Né? Com legenda, libras e audiodescrição, ou seja, acessibilidade completa para que a comunidade surda, então, possa assistir no cinema, né, um filme brasileiro que ganhou o Oscar, que foi tão comentado e que a comunidade surda ainda não teve a oportunidade de assistir. De onde que parte isso? A gente precisa mobilizar quem? Que setores, que atores da nossa sociedade, na sua opinião? Eu acho que todo mundo. Tá. Porque, assim, primeiro que a acessibilidade é um direito, né? Então, ele está previsto na Constituição a partir do momento que, mesmo que não entre especificamente na palavra acessibilidade, mas o direito à cultura é universal. Então, não precisa nem ter um capítulo específico para o direito à acessibilidade. O direito à cultura já está lá na Constituição. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que garante, então, a acessibilidade para as pessoas. Então, mas ela não é colocada em prática, né? Infelizmente, como muitas leis no Brasil, no papel ela é bem feita, bem escrita, mas na prática ela peca. E a gente tem aí, por exemplo, as leis de incentivo todas, que também, se forem cumpridas, no Brasil, grande parte da produção cultural é feita através das leis de incentivo. Isso. Né? Então, os espetáculos de teatro são fomentados pelas leis de incentivo, grande parte do audiovisual é feito pelas leis do audiovisual, Lei Paulo Gustavo, agora mais recentemente, grandes exposições, os maiores museus, os grandes festivais, grande parte da nossa programação cultural é feita pelas leis municipais, estaduais e lei federal. E hoje as leis obrigam a acessibilidade, mas mesmo as leis obrigando, às vezes essa acessibilidade é parcial. Então, a Lei Rouanet, por exemplo, ela diz que um evento, que um projeto, ele deve ser totalmente acessível em todo o seu escopo e para todos os tipos de público. Então, pessoas com deficiência visual, auditiva, física e cognitiva, né? Pessoas neurodivergentes. Mas ainda na prática, às vezes, um festival com 100 filmes, 10% tem acessibilidade. E às vezes não tem libras, legendas e audiodescrição. Então... Nossa, e nós temos que voltar naquele dado de 2010. Sim. Quase 25% da população fica sem acesso a esse... Sim, e no caso do audiovisual é mais complexo ainda, porque essa acessibilidade, muitas vezes, ela não está integrada na tela. Então, imagina, uma pessoa com deficiência vai ao cinema, mas ela tem que baixar a acessibilidade num aplicativo pelo celular. Eu sempre fiquei curioso com isso. Funciona? Então, eu fui testar, né? Como curiosa claro, e interessada no assunto, fui no festival de cinema que divulgava os filmes que tinham acessibilidade. Problemas que eu identifiquei. Então, primeiro, previamente, você tem que baixar um aplicativo no seu celular e já baixar as acessibilidades dos filmes. Então, você tem que ter um letramento digital, vamos dizer assim. Acho que já tem uma barreira aí, às vezes, de idade, de tecnologia, né? Perfeito. Primeiro ponto. Por exemplo, minha mãe, pessoas da geração da minha mãe, ela não teria essa... Não teria. Né? Essa iniciativa, essa habilidade. Pessoas que não têm recurso para pagar um pacote de dados, né? Dependendo do aparelho telefônico, não teria esse suporte. E a sala não tem acesso ao Wi-Fi, né? Exatamente. Então, teria que ter um bom aparelho e um pacote de dados. E alguém para instruir, exatamente. Né? Segundo ponto. Mas você conseguiu, você baixou. Eu consegui, baixei. Tá. Cheguei na sessão.
Então, filme passando, quando eu tinha a opção, eu tinha baixado Libras, legendas e audiodescrição. A audiodescrição funcionou perfeitamente porque quando você dava o play no recurso, ele sincroniza com o áudio do filme. Perfeito. Então você coloca o seu fone, escuta a audiodescrição no aparelho e fica olhando, né? Fica olhando não, no caso, né? Fica ouvindo o filme com a audiodescrição, dá certo. Ok. Mas um surdo que precisa da legenda ou da Libras, como que ele vai dividir o olhar com a tela e com o celular? Impossível. Impossível. Ou ele vai ficar com a tela levantada, e incomodando as pessoas incomodando também, as pessoas, né? segurando o braço. Para foder. E a bateria dele vai durar? O meu celular, por exemplo, não tem essa bateria, não. Não. O meu não durou. Não durou. Não durou e eu achei muito... Você está gastando achei que dados não funcionou. e a energia. Né? E não funcionou. Já fui em festivais que até tinham tablets, por exemplo, para emprestar. Já melhora, já resolve parte desse problema. Qual seria a solução? Né? A Tinha solução, que estar na tela, né? Exatamente, estar na tela. Sem precisar de Wi-Fi, de telefone celular. Tá para todo mundo. Muito mais incluso. Né? Primeiro, assim, aí tem gente que já criticou no acesso. No acesso, todos os recursos estão na tela para todo mundo. Todo mundo tem a mesma experiência. Então, tá com Libras, tá com legenda, tá com audiodescrição. Ah, me incomoda. Pessoas sem deficiência. Me incomoda. Letramento, né? Acho que tolerância, empatia, acho que tem esses princípios. E a gente acostuma. Ou, né? em último caso, talvez a audiodescrição, que pode ser... Porque uma legenda vai te atrapalhar? Não vai, a gente não está habituado a ver filmes com legenda? Claro. Legenda, não acredito que atrapalhe. Libras atrapalha? Não. A gente tem visto na televisão isso. Exatamente. Né? Se a Libras seguisse as normas da ABNT, não sei se é a ABNT, tem uma norma, alguma norma, claro. Não sei se é a ABNT, mas o que indicaria que o tamanho correto para uma janela de Libras, ela teria metade da altura da tela. Da tela. Nossa, nunca não vi. Tem. A largura eu não me lembro, mas a altura eu sei que seria metade da tela. Nunca vi nem na televisão, nem no cinema, nem no streaming, nem em nenhuma ocasião. Internet, Então, não acredito que uma janela de Libras compromete a experiência de ninguém no cinema. A menos que fosse uma janela grosseiramente com um fundo preto, mas hoje, como grava-se no chroma, é um recorte, também não acredito que janela de Libras e legendas compromete a experiência de ninguém. A audiodescrição, talvez a audiodescrição funcione no aplicativo. Sim. Essa eu acho que poderia ser uma solução que contemple todo mundo, que não prejudique a experiência de nenhum espectador, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Mas... E disponibilizar um tablet, por exemplo, também. Não depender que cada pessoa tenha o seu celular, o seu fone. Né? Acho que essa poderia ser uma boa solução. Eu faço alguns eventos, Laís, de rua, e eu tenho notado em alguns deles, né, não todos, mas tem aumentado, a presença no palco do meu lado, uma pessoa intérprete de Libras. Eu chamo, às vezes, o artista, o músico, e essa pessoa continua. Inclusive, essas pessoas, outro dia eu estava conversando com uma delas, falando assim, olha, eu tive que aprender um pouco a dançar, inclusive, porque faz parte da comunicação. E também não vou ficar aqui parada. Né? Falei, claro, eu acho até interessante. E aí eu sempre chamo a atenção dizendo o seguinte, olha, gente, tem aqui uma pessoa do meu lado, ela é uma intérprete de Libras. Libras não é linguagem, Libras é língua. Sim. Língua brasileira de sinais. Sim, segunda língua oficial do Brasil. As pessoas confundem isso, né? Muito. Então, assim, Libras é língua, isso é muito importante reforçar. Tem que estudar, né? Tem que estudar, se formar. Tem que estudar, não é um curso rápido, né? E principalmente nas artes também a gente tem visto os profissionais se especializando, né? Não é qualquer intérprete que faz qualquer conteúdo. Então, isso, a gente tem visto, você falou, a expressão é corporal mesmo, né? Geralmente já tem muita expressão facial, mas num show num espetáculo, é muito importante toda essa expressão mesmo, porque você passa emoção, você passa ritmo, você passa toda uma informação, né? Não é só a palavra, né? Não é só uma frase. Interage, Exatamente. O corpo fala. Sim, então os intérpretes mesmo em artes cênicas, em música, eles estão cada vez mais especializados, estudando. E, por exemplo, no Festival Acessa BH, os intérpretes, muitas vezes, eles recebem o material dos espetáculos antes, eles assistem aos conteúdos. Isso seria lindo. Isso faz toda a diferença. Nossa, isso eu nunca vi. Faz toda a diferença. Alguns espetáculos que a gente traz esse ano são bilíngues, que são espetáculos, né, interpretados em português e Libras simultaneamente. Isso já está na concepção dos espetáculos. Olha que então, ótimo. Eu não tenho um intérprete de Libras contratado. O espetáculo ele já foi concebido para ser bilíngue.
né? Então, a gente tem essa Como é que situação. é isso? Como é que funciona isso? Fiquei curioso. Então, a gente tem espetáculos com um ator surdo e uma atriz que não é surda. E temos também intérpretes que já fazem parte ali da cena também, que circulam ali da cena. Com figurino, com... Então, já está na concepção, já está integrado. Boa! A gente tem o Oscar, que é um espetáculo que está vindo de São Paulo. A gente vai trazer também os Irmãos Karamazov, que é uma adaptação de Dostoiévski, que também é um espetáculo bilíngue, que já foi concebido com acessibilidade. Então, isso faz toda a diferença na experiência cênica, que é totalmente diferente de chegar a um espetáculo e no dia você contratar um intérprete de Libras que não conhece o texto, rala demais, né? que não conhece, que chega lá de surpresa e tem que interpretar as falas de 13 personagens que não ouviu, e muitas vezes o intérprete fica ali no cantinho do palco, né? Porque às vezes tem a resistência do próprio espetáculo, né? Então, assim, para nós é muito importante. Primeiro, assim, a gente tem buscado, então, espetáculos, às vezes, que já têm acessibilidade integrada. A gente tem espetáculos que já têm audiodescrição também integrada. Então, por exemplo, a gente tem o Hereditária, que é um espetáculo da Moira Braga, que é uma atriz cega. O espetáculo conta um pouco da história dela, com essa perda da visão, e ela já traz essa dramaturgia descritiva para a cena. Então, eu também não tenho o recurso de audiodescrição à parte. Ela já integrou na concepção do espetáculo essa audiodescrição poética para o espetáculo. Então, cada vez mais a gente tem tido esse movimento, né, das acessibilidades integradas na concepção, que faz muito mais sentido. Né? Sensacional isso. Mas mesmo assim, quando a gente não tem isso já integrado, a nossa equipe, ela estuda antes. Né? A gente não faz uma audiodescrição de improviso. Né? Nossa consultoria recebe os vídeos, entra em contato com as produções, faz o roteiro, quando possível acompanha o ensaio, né, para fazer esse roteiro. Equipe de Libras, a mesma coisa, né? Lê o texto, acompanha o ensaio, entra em contato. Imagina, no ano passado a gente teve um super desafio que a gente trouxe Ilíada. Como que seria Libras Libras para Ilíada? Então, assim, a equipe passou um mês estudando, conversando com o ator, diretor, para fazer, né, para criar mesmo uma língua, né, de Ilíada em Libras. Então, é um desafio, não é um trabalho simples, né? É um trabalho super qualificado, muito específico e que tem que ser cada vez mais valorizado. Laís, outro dia eu fui no Festival Internacional de Circo e tinha um espetáculo de uma palhaça francesa que trabalhava em mímica. Olha como é possível. Aí eu, né, pensando agora no que você está falando, eu falei, cara, será que a mímica surgiu assim? Universal, né? Não é universal e nós todos vamos. É possível, Laís. Né? Também, claro. Sensacional isso. Agora me antenou assim de que esse preconceito é cada vez mais bobo. Com certeza. Me conte uma outra coisa. A gente deveria ensinar isso nas escolas? As crianças... Sem dúvidas. Sem dúvidas. Pensando aí que Libras é a segunda língua oficial brasileira, né? E não o inglês, né? Por que a gente ensina o inglês e não ensina Libras? Né? As crianças têm tanta facilidade. Não, eles ficam de olho. Nos espetáculos, no show que eu faço, as crianças ficam olhando o tempo inteiro. Sim. Elas têm uma curiosidade, assim. Né? Sim. A gente já promoveu dentro do Acesso oficinas de Libras, tanto de sensibilização para a equipe, né? De ensinar o básico ali, bom dia, boa tarde, boa noite, vou chamar o intérprete. Aplaudir, né? Um momento, né? Enfim, para ensinar o básico. E a gente já fez algumas ações junto com uma iniciativa aqui de Belo Horizonte que chama Librário também, que eles têm um baralho. Sim, eu tenho, vocês distribuem. Que aprende Libras brincando, né? Então é isso. Então, para criança, principalmente, é muito lúdico, você aprende literalmente brincando. E aprende fácil, né? Aprende fácil. Então, imagina se isso fosse trabalhado nas escolas, né? E criança é isso, a criança, ela nasce sem preconceito, né? Então, ela já convive com um amigo com deficiência sem preconceito. Se ela já aprendesse Libras, ela já se comunicaria com os colegas de uma forma muito mais natural, né? Então, as crianças já estariam integradas. Então, com certeza, acho que ainda estamos em tempo, né? Que Perfeito. Isso vire um projeto mesmo. Eu também gosto de sempre dar uma cutucada, já que a gente tem uma sociedade muito voltada para o capitalismo, né? Esse capitalismo, assim, né? Selvagem em alguns momentos, mas que as pessoas pensam só praticamente, né? Muitas vezes em dinheiro. Eu ainda falo assim, olha, gente, aprenda Libras, porque inclusive tem emprego, precisa de gente, Sim. Tem concurso público. Não é? Eu falo assim, olha, aqui no palco são sempre as mesmas pessoas. Gente, precisa de gente. Com certeza, com certeza. Eu acho que
esse boom aí da Lei Paulo Gustavo e agora Aldir Blanc, né, que trouxeram essa obrigatoriedade da acessibilidade, muitas pessoas nem sabendo como fazer acessibilidade, o que fazer de acessibilidade, né? Então, eu vejo essa demanda, gente, eu preciso contratar intérprete de Libras, preciso contratar legenda, preciso contratar audiodescrição, me indiquem profissionais. Ou às vezes até no interior não tenho na minha cidade, né? Às vezes os intérpretes têm que viajar para cobrir essa demanda no interior. Então, com certeza, tem um mercado de trabalho. Tem mercado. Concursos, né? Muitas Sim, instituições e não públicas. só voltado na área cultural especificamente, né? Mas para trabalhar nas escolas, nas prefeituras, né? Muito interessante. Ou seja, temos uma oportunidade aí. Sim. Né? De, digamos assim, mexer com o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Porque a gente tem que usar estratégias também, né, Laís? É importante. Laís, vamos entrar num assunto que eu sempre abordo aqui, e aí vai ter essa questão da acessibilidade. Nossa população está envelhecendo. Né? E as pessoas idosas, elas começam a ficar à margem da sociedade. Vocês têm se preocupado com isso? Como é que você vê essa situação? A gente está preparado? Não, né, gente? Acho que o Brasil, o mundo, talvez não está preparado para as pessoas com deficiência, e a gente pensando nisso, né? Que a população está envelhecendo, à medida que a população envelhece, vão surgindo, né? Vão surgindo as deficiências. Isso. Vai perdendo a visão, vai perdendo a audição, vai perdendo a mobilidade. Então, às vezes, uma pessoa que foi saudável a vida inteira pode se tornar uma pessoa com deficiência com o avançar da idade, né? Todos nós podemos nos tornar pessoas com deficiência. E se a gente pensa que a acessibilidade não é somente para a pessoa com deficiência, né? Que ela atende uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa, né? Bem lembrado. Idosa, uma pessoa, uma mãe com carrinho de bebê, Isso. né? Enfim, se a gente pensa que uma cidade acessível é bom para todo mundo, se a gente não deixa para se preocupar só lá na frente quando o problema surge, né? A gente já vai resolvendo esse problema. Então, eu acho que a gente tem que começar a se atentar para isso. Se a gente pensa num desenho universal, né? Que é um conceito aí da arquitetura, né? Por que eu vou fazer uma rampa e uma escada se a rampa funcionaria para todo mundo? Não preciso ter os dois, né? Se eu tenho um corrimão... E bem gasto ainda. Exatamente. Então, pensar isso. Para que eu preciso de uma mesa com 2 alturas se eu penso numa altura que pode ficar confortável para todo mundo, que eu consigo que uma cadeira de roda se aproxime, né? Eu acho que é isso. Pensar em formatos que atendam a diversos públicos. Eu não preciso ter um formato para cada pessoa. É o que diz o desenho universal, né? É uma regra que atenda a todos. O festival tem público idoso também? Tem. No Festival Acessa BH, assim, a gente tem público de todas as idades e programação para todas as idades. Tá. Mas o que a gente tem percebido, até acho que o público crescente no festival é uma demanda infantil. É mesmo? Sim. A gente tem bastante público, né, de adultos e idosos, já um público cativo. Mas o que a gente percebeu nas últimas edições foi uma demanda por mais programação infantil, muito em função pelo aumento de diagnósticos de crianças com autismo. E aí a pergunta que vem é, a gente teve um aumento nos diagnósticos ou nos dados? Tá, perfeito. Né? Nos dados, né? Exatamente. Então, de novo, igual a violência contra a mulher. Exatamente, né? Que o censo, então, o último censo revelou mesmo, né? Acho que é isso, é tratar os dados. É a primeira vez que o censo também tratou dos dados de pessoas com autismo. Então, isso para vocês é muito importante. Muito né? importante. Então, e a gente conseguiu aumentar, a gente contemplou, então, né? Estamos trazendo 3 espetáculos infantis esse ano, com um bate-papo com os pais, porque a gente sente, né, que os pais sentem essa necessidade de encontrar seus pares, de compartilhar, de aprender. E as crianças, o ano passado a gente teve um espetáculo infantil apenas, que abordava o autismo, e as crianças também se envolveram muito no bate-papo. Falaram, olha, meu irmão é assim, ou eu sou assim. Meu então, colega de sala. Exatamente, essa identificação foi um bate-papo muito mais produtivo com as crianças do que com os pais. Isso foi muito interessante também. Então, esse ano nós estamos trazendo 3 espetáculos infantis. Um aborda saúde mental. É mesmo? Outro para crianças? Exatamente, é um espetáculo dos Sapos e Afogados aqui de Belo Horizonte, que é um grupo que trabalha com saúde mental e que vai tratar desse assunto para a infância, com bate-papo depois. Para crianças autistas? Para criança, sim. Olha Outro só. espetáculo também que chama Spectrum, que é exclusivo também para crianças neurodivergentes e que as crianças constroem um espetáculo junto com os artistas em cena. No. Então é um espetáculo mais intimista, mais restrito, mas que é isso, que as crianças interagem e constroem esse espetáculo em cena. Que desafio. E o terceiro espetáculo não é voltado especificamente para crianças autistas, mas é um espetáculo que chama Maria Quer Ser Rio, que é de uma coletiva de palhaças do Norte. E a gente está muito feliz porque é a primeira vez também que o festival está trazendo artistas do Norte. Esse ano a gente tem 2
tem a coletiva de palhaços do Amazonas, e estamos trazendo também uma artista indígena, pela primeira vez, uma artista do Pará, neurodivergente, que vai estar conosco aqui em Belo Horizonte. O personagem palhaço, a palhaçaria, ela é inclusiva? É mais do que as outras? É engraçado. Há controvérsias. Pois não, porque algumas crianças têm medo de palhaço, né? Sim. Até adultos têm. Exatamente. Então, eu acho que também vem um pouco desmistificar, assim, porque a gente já aconteceu de crianças que tinham medo de palhaço, que às vezes choraram, não queriam entrar e acabaram assistindo e no final estavam tirando foto. Então, vamos ver como é que vai ser esse ano. O palhaço, ele é algo... o personagem, a palhaçaria, ela cutuca as pessoas. Eu acho que pode ter esses dois lados aí. Vamos ver como que será esse ano. Porque eu te falei da mímica, né? E era um espetáculo de uma palhaça com mímica, que é muito interessante. Né? É muito interessante. Esse ano, a personagem é a Mariazinha, que é uma palhaça com baixa visão. Que mora no Rio. Então é uma abordagem bem diferente também dos palhaços tradicionais que a gente está acostumado a assistir, né? Então é uma palhaça da Amazônia. Você tem um trabalho, né, a sua equipe, voltada muito para a cultura, para a arte. Mas como é que você vê o mercado de trabalho? Vamos falar um pouco dessa área, porque né, acaba chegando em você estuda os assuntos. Ter cotas, esse é realmente o caminho? Olha, acho que no mercado de trabalho, dos concursos, assim, acho importantíssimo, porque infelizmente se a gente depender só do bom senso... Não rola, né? Não vai, não acontece. Então, acho as cotas super importantes, sim. Porque acho que mesmo tendo as cotas, a gente ainda tem quem burla, quem prefere pagar a multa. Incrível, né? Então, assim, o ano passado, a gente, não tenho como não lembrar, a gente teve um espetáculo chamado Birita, que era a palhaça Birita. De novo palhaço, ó. Palhaço, de novo. E o espetáculo era justamente uma crítica, era a Birita em busca de emprego, e ela passa o espetáculo inteiro, então, buscando empregos e mostrando como que é a trajetória dela nesses empregos. E no final ela contempla, fica lá 5 anos no emprego, todo ano ela ganha a melhor funcionária, PCD, que já é uma sigla que a gente nem gosta muito de ficar usando, é pessoa com deficiência, a pessoa não é uma sigla, né? Nossa. Então é a melhor funcionária, pessoa com deficiência, para não fazer nada. Ela ganha para não fazer nada, ela está lá para cumprir a cota. Então não adianta também só cumprir a cota, contratar um funcionário e deixar ele ali quietinho, sem função, porque ou você não quer promover a acessibilidade que ela precisa para desempenhar um bom trabalho, né? Ou porque você acha que ela não é capaz, que aí também reflete um preconceito, um capacitismo, né? Então, acho que tem muitas camadas aí que a gente tem que avaliar, né? É importante ter cota? mas você tem que realmente promover, né, a inclusão e a dignidade dessa pessoa no trabalho, planos de carreira, né? É isso. A pessoa está lá, pode e deve ser um profissional e ter um plano de carreira e desempenhar o seu papel como a pessoa sem deficiência tem esse direito. Ou seja, dentro da lógica capitalista, ela precisa produzir, né? Sim. É até assim, é antiproducente, né? Exatamente. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, o espetáculo, ele fazia essa crítica e a gente sabe que isso acontece. Às vezes as pessoas com deficiência são contratadas para cumprir uma cota, para não ser multada, né? Viram um marketing, cumpro minha responsabilidade, mas não atribuo nenhuma função de responsabilidade para aquela pessoa, ou a pessoa precisaria, ou vou contratar uma pessoa com uma deficiência leve, porque não vai me demandar um equipamento, né? ou, sei lá, eu precisaria de um intérprete de Libras que eu não vou despender recurso com isso, ou precisaria de uma adaptação física, tecnológica, de software, não sei, né? Alguma outra medida ali para realmente promover essa inclusão, essa acessibilidade plena no trabalho e não vou promover, né? Laís, vamos começar com o mundo, depois a gente chega no Brasil. Existem países que são mais referência para a questão da acessibilidade, assim? Sim. Falando nas artes mesmo, que é onde eu tenho mais propriedade, assim, acho que Reino Unido e França têm festivais já de 40 anos, né? Mesmo? De referência aí. E falando em mobilidade também, acho que Alemanha, a Europa em geral, né? Quando a gente fala em mobilidade urbana, que acho que é um princípio fundamental aí para tudo, né? Não só para fruir das artes, mas para um direito básico aí também da pessoa com deficiência fundamental, né? Que elas tenham esse ir e vir garantido. Sim. Brasil. Então, vamos para o Brasil. Temos cidades ou estados aqui? Não.
Tá todo mundo igual? Acho bem difícil, aí não tem uma boa referência, não. Porque você imagina, pegar, tem um ônibus acessível, aí o motorista não para, aí tem o degrau para a calçada, aí o elevador está estragado, aí o outro passageiro do ônibus acha ruim quando para porque vai demorar para usar o elevador. Então, são tantos problemas, né? Imagina, que a pessoa prefere não sair de casa, não é verdade? Claro, claro. Então, assim, quem não tem a autonomia e a facilidade de ter um carro adaptado, quem depende do transporte público, estou pensando aqui muito em Belo Horizonte, que né? São muitos desafios, né? Então, a pessoa tem que estar bem disposta e saber que diariamente ela vai enfrentar um desafio, né? Aí você chega na rua, aí tem um piso tátil que termina num orelhão, que não tem nem mais utilidade, mas continua ali no meio da rua. A calçada esburacada, enfim, é bem desafiador, né? Enfim. Laís, vamos entrar numa outra questão aqui, e a questão da linguagem. E linguagem é poder, né? Você até citou aí o PCD, que não se utiliza mais. E eu lembro que, né, numa época mais antiga, quando eu comecei a trabalhar com rádio, eram pessoas portadoras de deficiência, né? Péssimo também, né? E aí depois pessoas com deficiência. PNE, necessidades PNE, especiais. Né? Necessidades especiais. Uma parte da sociedade critica muito isso, fala assim, mas que bobagem, isso é mimimi, né? Por que esses termos eles vão mudando? Como é que é isso? Pois é, portador com deficiência, não sei de como surgiu, mas a crítica é porque ninguém porta a deficiência, porque ela não tem a opção de deixar de portar. Né? Então, por isso que caiu em desuso. Aí veio necessidades especiais. Não tem necessidade especial. Todo mundo tem alguma necessidade, né? Então, caiu em desuso também necessidades especiais. Por que hoje as pessoas preferem pessoa com deficiência? Porque a pessoa vem antes da deficiência. Boa. Né? Então, hoje o termo correto é pessoa com deficiência. Não é portador, porque não porta, não é necessidade especial, é pessoa com deficiência, artista com deficiência, profissional com deficiência. Não é PCD, porque isso não se resume a uma sigla. Né? Porque senão muito vira, frio, exatamente, né? muito impessoal, vira uma sigla. Não, eu sou uma pessoa, né? Então, pessoa com deficiência. Antes de tudo, eu sou uma pessoa. Exatamente, antes de tudo, eu sou uma pessoa. A deficiência é uma característica, uma pessoa com deficiência. Ótima explicação. Né? Simples. Não é mimimi, não é nada disso. Exatamente. Né? Respeito, né, gente? E pode ser que daqui a um tempo a gente ache outra expressão, né, mais adequada, inclusive. Sim, e a pessoa com deficiência serve para todas as deficiências, mas você pode falar com deficiência visual, auditiva, né, mobilidade cognitiva, que você cognitiva, falou, né? Sim. Interessantíssimo isso, hein? Muito bom. Vamos lá. Eu vou entrar agora numa homenagem ao Chacrinha, que inclusive, pensando, né, e eu estudei um pouco o Chacrinha para o meu mestrado, o personagem, o Abelardo Barbosa, ele tinha várias deficiências, né? Uma delas era o óculos, né? Eu também sou míope, mas uma delas era a voz. O Chacrinha sofreu muita dificuldade de entrar no rádio por causa da voz, que na época tinha que ter voz padrão, essa coisa toda. E aí o que ele achou? Ele achou o humor, o deboche. Mais uma vez o palhaço, né? O Chacrinha era tido como palhaço. E aqui o Chacrinha buzinava um calouro ruim. E eu vou buzinar e você fique à vontade, Laís, para você buzinar uma pessoa, ou um grupo, ou uma atitude que você considera assim, calouro ruim da nossa sociedade. Então vou dar 2 buzinadas e passo para você, ó. Bom, vou buzinar para o capacitismo, né? Que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E aí vou falar especificamente das companhias aéreas, que têm feito um desserviço quando a gente fala de pessoas com deficiência, principalmente as pessoas em cadeiras de rodas, que sempre enfrentam muitas dificuldades, né? Assim, as companhias aéreas querem que as pessoas usem a cadeira da companhia, mas a pessoa imagina, cada pessoa usa um tipo de cadeira apropriada para ela. Então, o ideal é que elas, né, viajem na sua cadeira de rodas, que não tenha a cadeira destruída, que não fique esquecido no avião. Acho que, se não me engano, ontem, essa semana, teve notícia, né, de uma passageira que ficou 2 horas esperando alguém da companhia aérea voltar para levarem a cadeira para ela poder sair da aeronave. Então, isso é inconcebível, né, gente? Assim, mais respeito com as pessoas com deficiência, com os cadeirantes, com as cadeiras dos cadeirantes, né? Então, acho que é um buzinaço aí para as companhias aéreas e para o capacitismo. Muito bom. Laís, você acredita em Deus? Eu não sou uma pessoa religiosa. Tudo bem. Mas eu acredito numa força, né? Que numa Deus força é esse maior. que você acredita? Eu acredito numa energia, uma né? energia. Que existe alguma coisa além de nós, com certeza, né? Que tem uma força maior, uma que nos rege, que a gente, enfim,
Eu acredito num Deus. Sim. Você já ficou meio brava com essa energia, assim? Falar assim... Ah, sim, tá de sacanagem comigo, Isso, né? é. Às vezes a gente Já. fala, fui abandonada, né? Sensacional isso. Estou precisando aqui de uma força e não está sobrando tempo para mim. Tem tanta coisa errada no mundo, né? Cadê você? Né? Abandonado foi a primeira pessoa hoje do Papo com Elias que usou essa expressão. É muito interessante. Porque a Tem hora gente que a às gente vezes sente precisa, abandonado, né? às vezes a gente precisa de alguém, né? Essa Sim, força, uma energia, dessa coisa. energia para nos Dá uma esperança aí, nos né? dar uma esperança de que vai dar jeito nesse mundo, né? Uhum. Muito bom. Se discute muito a questão da legalização da cannabis. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu particularmente sou a favor, porque eu acho que a proibição só aumenta os problemas, né? Com violência, com tráfico, com a marginalização, acho que não resolve o problema, né? Eu acho que tem que ver os caminhos aí para resolver a situação e prender quem tem que prender. Sim. Né? E não é o uso, o problema não é quem está fumando um baseado, né? O problema é quem está traficando a droga e a arma em grandes quantidades e promovendo o caos e a guerra e a violência, né? Então eu acho que a gente tem que ver os pesos e as medidas aí. Inclusive, lembrando na parte medicinal, né? Inclusive, muitas tem pessoas isso. pessoas com deficiência Sim. utilizam no tratamento. Canabidiol, aliviadores. Não é? De crianças sim, com TDAH, não é? Exatamente. Mas ainda é muito caro, não difícil o é só... acesso, não é? E tem a prescrição, né? Que tem que passar por uma comissão, é muito burocrático, muito difícil, né? Sim, mas é isso, hoje tem os médicos, né, que podem prescrever e isso realmente alivia em muitos tratamentos, né? Então não é só o uso no lazer também, né? Tem esse uso medicinal, então sou super a favor. Inclusive pessoas idosas, né? O Alzheimer, muita gente, né, tem tido bons resultados com isso. Sim. Né? A nossa sociedade não está preparada para essa pessoa idosa, na sua opinião. Agora eu vou lá atrás. Nós temos aí uma discussão muito grande sobre a questão da adultização de crianças nas redes sociais. O que você pensa sobre isso? Nossa, gente, quando eu era criança, a gente era criança mesmo, né? Assim, brincava na rua, brincava de criança, brincadeira de criança, né? Com crianças, né? E aí, com a internet, a gente vê que as crianças nem parecem crianças mesmo, né? Assim, já parece adolescente desde muito cedo. Então, acho que é um problema muito grande, né? Como resolver isso? É tão complexo, porque a gente vê que os próprios pais nem percebem a gravidade disso, né? Alguns lucram, inclusive, com essa adultização. Alguns não percebem, isso, outros percebem, mas se aproveitam dessa situação. Disso, Acho que tem as duas situações, né? A grande maioria não percebe, né? E ao postar uma foto de uma criança, né, tá tem ali... os que expõem sem ter noção dos riscos. Que estão colocando a criança, né? Expõe sem necessidade, ali o uniforme do colégio, a rotina. Perfeito, bem lembrado. Então, eu acho que tem que se atentar muito, né? Porque a rede social... E o Felca fez um trabalho muito interessante, porque ele é didático, assim, né? Ele falou, olha, uma foto de uma criança e um comentário com essa hashtag atrai Sim, ele foi muito preciso e muito didático, exatamente. Assim, ele fez a cartilha completa, né? Ele já fez o trabalho completo para a polícia, né? Vamos dizer assim. E outro dia eu vi ele falando do bullying que ele recebia por ser uma criança diferente. A gente está falando de acessibilidade, de respeito, né? O bullying, inclusive, era um termo que a gente, na minha infância, nunca se falava nisso. Sim, né? E todo mundo da sua geração deve ter sofrido bullying, né? Sim. Meninos principalmente, né? Perfeito, assim, acho que os meninos muito mais do que as meninas. E pessoas que têm deficiência, com deficiência, sofrem muito bullying. E, inclusive, eu vi notícias dizendo que o Felca é autista. Não sei se... Confesso que eu não sei se ele já declarou isso, mas às vezes fala-se isso simplesmente por ele ser diferente ou mais tímido. Também rola muito, tem muito essa associação, né? Ah, ele é esquisito, ele é autista. Ah, ele é tímido, esquisitão. Aí já taxam de autista. Porque eu confesso que eu não sei, nunca vi se ele se pronunciou sobre isso ou não. Não, também não. Mas eu vi esses boatos de que ele é autista. Mas nunca vi dele se pronunciando sobre isso. Como aconteceu com o Messi também. Isso acontece muito, né? Você vê uma pessoa mais quieta, mais calada, mais tímida, mais fora do padrão de popular, de descolado, de bem relacionado, né? Isso. É isso. Basta ser mais tímido, mais calado, mais introspectivo. É autista.
Isso não contribui em nada, né? Não. Pelo contrário. Exatamente, vai estigmatizando, aí gera esse bullying, e aí a pessoa fica mais introspectiva ainda, né? Então, é um desserviço. Imagina isso, né? Para as crianças, né? Imagina o Fel com a criança recebendo isso tudo, né? Talvez não tivesse chamado ele de autista naquele momento, mas todo o bullying que ele sofreu, né? Foi tratado como Exatamente. se tivesse alguma deficiência. Exatamente. Assim, né? E todos temos, né? Achei legal você falar isso assim um pouco, né? Ou podemos vir a ter, né? E vir a ter. Então, é muito interessante esse seu raciocínio. Agora, estamos caminhando para o final, vamos falar um pouco desse festival, né? A gente está fazendo essa entrevista agora no final de agosto, vai para o ar em setembro. Então, eu queria que você destacasse, principalmente, né, nessa etapa mais final assim, do festival, o que a gente tem? Sim, então, estamos chegando na 5ª edição, né? Esse ano o festival está com 24 dias, de 5 a 28 de setembro. A programação é toda gratuita. A gente tem programação, então, no Sesc Palladium, Centro Cultural Unimed BH Minas, Palácio das Artes e Funarte. E aí, programação para todas as idades, oficinas, audiovisual, teatro, música, dança, enfim, uma programação intensa, extensa. Como eu falei, artistas de 9 estados brasileiros e pela primeira vez a gente tem uma atração internacional. Então a gente está muito feliz, a gente foi procurado por uma instituição internacional que chama DADA, que é uma organização do Reino Unido que trabalha há 40 anos com pessoas com deficiência. Eles têm um festival que chama Dada Fest, que é um evento bienal também com pessoas com deficiência. E tem uma companhia de teatro que chama ZUUK, que trabalha principalmente com pessoas neurodivergentes. Então, eles estavam procurando parceiros no Brasil e chegaram até o Acessa BH. Pô, que legal. Então, a gente está fazendo nossa primeira ação conjunta aí. A gente vai receber uma artista que chama Dora... Pode falar, faltou não tem problema não. O sobrenome aqui. Sim, que é do Reino Unido. Do Reino Unido. Dora Colquhoun. Sim. Vai apresentar uma performance que chama That's Why Deers Run, que vai ser na Funarte no dia 26 de setembro, às 19h30. Então, se dá tempo do público conferir. Acessível. E é uma performance, então, a Dora é uma atriz neurodivergente. E depois da performance, ela vai fazer um bate-papo, nada tradicional, sobre clima e deficiência. Então, a gente exatamente, clima e deficiência. Então, a gente achou também, assim, super curioso e adequado, provocativo para o momento. E ela fala assim, esperem o inesperado. Não é um bate-papo tradicional, também é bem provocativo, fora do... Não vai ser uma conversa assim, não. É isso. Exatamente. E a temática, né, também bem atual. Então, em ano de COP30, né, em ano... a gente acabou de ter enchentes no Rio Grande do Sul, e é isso. As pessoas com deficiência são as últimas a serem resgatadas, são as mais prejudicadas, são as mais afetadas. E a gente tem aí, né, também nos dados do censo, que pessoas com deficiência têm baixa renda, menos escolarização. Então, enfim, vários fatores que acabam... Ao exatamente, extremo, né? Ao extremo. Então, acho que é uma discussão super importante e que a gente está trazendo para o acesso. Então, eu queria deixar o convite aí para todo mundo prestigiar. Muito legal. E a programação segue até dia 28, então, muita coisa bacana, programação toda gratuita e acessível. E vocês já receberam convites de sair de Belo Horizonte para sair de BH? Já. Já? E já. aí? A gente já teve contato de vários estados brasileiros para levar, né? Fazer um festival. Exatamente, né? fazer um intercâmbio para levar o acesso para outros estados. Já tivemos conversa com o Mato Grosso do Sul, com o Pará, com o Pernambuco. E aí, Laís? Vai sair? Acho que um dia, quem sabe, né? Assim, a gente dá um passo de cada vez, né? A gente vamos crescendo com muita cautela, com muita responsabilidade, mas temos interesse sim. Nossa casa é Belo Horizonte, né? O festival principal sempre vai ser aqui, mas por que não, né? Acho que fazer esse intercâmbio com outros estados. Pernambuco, como a gente falou, acho que foi onde nasceu a nossa ideia, é referência em acessibilidade para a gente. Pará, a gente está encantado com os artistas que a gente conheceu do Norte, então, quem sabe, né, fazer um intercâmbio aí com artistas do Norte seria incrível. E vamos amadurecendo essa ideia, não temos nada garantido, não sei quando, mas a gente tem pensado nessa possibilidade, sim, de fazer algumas ações fora de Belo Horizonte, mas ainda não, sem data marcada, sem compromisso. O festival tem uma parte que é transmitida pela internet, para que as pessoas possam ver, ou ainda não? Ainda não. Na verdade, o festival ele começou online, né? Nasceu no meio da pandemia. Foi? Então, a primeira edição ela foi totalmente online, a segunda edição foi híbrida. A gente tem alguns conteúdos ainda no nosso canal do YouTube, assim, as apresentações não, porque as apresentações elas ficaram por tempo definido, mas a gente tem vários debates que a gente promoveu
durante a pandemia, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Mas hoje a programação atual ela acontece somente presencialmente. Legal. Vocês estão no Instagram também, Laís? Estamos no Instagram, @acessabh. Então, toda a nossa programação está sendo divulgada lá. A gente tem o programa em PDF acessível, disponível lá. Vídeo convite dos artistas, toda a programação detalhada, inscrições para as oficinas, enfim. Não, muito legal. E orgulho para Belo Horizonte, né? É Acessa BH, é um projeto que nasceu aqui, é nosso. Sim. Né? E eu acho que a gente precisa olhar com carinho para a nossa Belo Horizonte também, né? E valorizar iniciativas como a sua. Então, parabéns, viu? Muito legal. Obrigada. Obrigado. E eu que agradeço, viu? Muito bom mesmo o papo. Muito tá? obrigada, Elias. Boa sorte, vida longa. Obrigada. Acesso eterno. Espero você. Tá bom, vamos conferir. Estou de olho nesse como é que é a artista que Dora. vem do Reino Unido? Né? Dora Corcurra. Isso, muito interessante. Valeu. Bom, chegamos ao final, né, do nosso papo e eu falei com você, né? Horizontes bem abertos nesse momento. Agradecer muito a Laís Vitral, mas toda a sua equipe para um holding técnico de som de grandes eventos que se chama, né, o apelido dele, todo mundo chama ele carinhosamente, Rato. E o Rato, ele perdeu a sua audição já há um tempo e continua trabalhando e tem assim um carinho muito especial, um respeito muito especial, um senhor de todas as pessoas, né, que trabalham com som, com equipamento, com palco aqui em Belo Horizonte. Então, Rato, um abraço para você, viu, querido? Tudo de bom, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Acompanhe o nosso Instagram, Papo com Elias, e agora a gente tem um canal no YouTube. Se inscreva, faça sua sugestão, critique, fique à vontade, tá bom? Que é o Papo com Elias, o arroba, né? O YouTube, Papo com Elias, tá bom? E eu agora, ó, sobrei.